Agora, eis os pontos cruciais que merecem ser repetidos. Apenas experimentamos um objeto quântico quando optamos por uma faceta específica de sua onda de possibilidade. Somente assim, as possibilidades quânticas de um objeto se transformam em um evento real de nossa experiência. E, no estado que escolhemos, somos todos um. Estamos na consciência Deus. Nosso exercício de escolha, um evento que os físicos quânticos chamam colapso da onda de possibilidade quântica, é o exercício, por parte de Deus, do poder de causação descendente. E o modo como a causação descendente de Deus funciona é este. Para diversos objetos e diversos eventos, a escolha é feita de uma forma que as predições objetivas da probabilidade quântica se sustentam. Contudo, em eventos individuais, o escopo da subjetividade criativa é mantido. Assim, a primeira e a mais forte evidência científica da existência de Deus é a vasta evidência a favor da validade da física quântica, que praticamente ninguém mais questiona, e da validade de nossa interpretação particular da física quântica, a qual alguns ainda questionam. Felizmente, há duas maneiras científicas de resolver essas dúvidas. A primeira é demonstrando que esta interpretação soluciona paradoxos lógicos em vez de suscitá-los, como no caso do modelo de causação ascendente, e segundo, fazendo predições que podem ser confirmadas de maneira experimental. A evidência científica da existência de Deus, baseada no primado da consciência, a teoria de que a consciência cria a realidade, e na interpretação da física quântica que estou apresentando, passa nesses dois testes de validade científica. Para referência futura, vamos chamar essa ciência dentro da consciência, seguindo uma terminologia proposta inicialmente pelo filósofo Willis Hermann, ou então apenas ciência idealista. Fenômenos resultantes da causação descendente em nosso modelo surgem às vezes com assinaturas quânticas específicas, fatos que a causação ascendente não pode gerar. Se fossem causados pela causação ascendente, ou seja, se movimentos possíveis de partículas elementares causam uma hierarquia linear de complexidade crescente que resulta em nossa consciência, os fenômenos macroscópicos do mundo material seriam sempre contínuos, consistiriam sempre de comunicações locais com o auxílio de sinais e seriam sempre hierárquicos em uma direção. As assinaturas quânticas da causação descendente são a descontinuidade, como em nossa experiência do insight criativo, a não localidade, como em comunicações sem sinais de telepatia mental, e a hierarquia circular, também chamada hierarquia entrelaçada ou emaranhada, como às vezes vivenciam as pessoas apaixonadas. Este primeiro tipo de evidência da existência de Deus é o que eu chamo assinatura quântica do divino. Os detalhes virão mais à frente, no capítulo 5. Aqui, no entanto, apresento-lhe uma pequena prévia de uma dessas assinaturas. Foi Werner Heisenberg, um dos fundadores da física quântica, que afirmou pela primeira vez, sem ambiguidades, que as possibilidades quânticas residiam na potência transcendente, um domínio fora do espaço e do tempo. O colapso quântico, a causação descendente, o efeito de nossa consciência, deve ser não local. Alguma coisa fora do espaço e do tempo está afetando um evento dentro do espaço e do tempo. Depois, Alan Aspect, Jean Dalibard e Gerard Roger, em 1982, levaram a não localidade quântica ao cenário experimental quando se demonstrou a conexão não local entre fótons,
as partículas discretas chamadas quantum de luz, correlacionados por meio da distância em um laboratório. Mais tarde, a mensuração aumentou a distância da comunicação não local entre os fótons correlacionados para mais de 1 quilômetro. A não localidade quântica é um fato. Duas coisas devem ser lembradas. Primeiro, os cientistas têm demonstrado o desagradável hábito de afirmar que a ciência trata de descobrir explicações, abre aspas, naturais, fecha aspas, para os fenômenos, enquanto define a, abre aspas, natureza, fecha aspas, como o mundo do espaço-tempo-matéria. Nesta visão, Deus e os mundos sutis das tradições espirituais pertencem à, abre aspas, supernatureza, fecha aspas. Em vista da não localidade quântica, fica claro que devemos ampliar esta visão estreita da natureza. Caso a ciência deva incluir a física quântica, então a natureza precisa incluir o domínio transcendental da potência quântica, o endereço residencial de todas as possibilidades quânticas. Segundo o olhar da física quântica, toda tentativa de distinguir entre natureza e a hipotética supernatureza perdeu completamente a credibilidade. Segundo, a não localidade quântica nos dá uma clareza completa a respeito de um componente confuso do modelo espiritual e esotérico de Deus, ou seja, que Deus é a um só tempo transcendente e imanente, como alguma causa exterior pode afetar algo interior. Isso pode acontecer porque tanto a causa como o efeito envolvem a não localidade quântica, uma interação ou comunicação sem sinal. Um segundo tipo de evidência: problemas impossíveis exigem soluções impossíveis. A ciência materialista tem tido muito progresso e tem nos proporcionado muitas tecnologias úteis, mas quanto mais nós a aplicamos a problemas biológicos e humanos, menos parece capaz de nos oferecer soluções palpáveis. Uma chave para desenvolvermos uma ciência com soluções reais para problemas humanos é compreender que aquilo que experimentamos como matéria é apenas um importante domínio entre tantas possibilidades quânticas da consciência, o domínio que experimentamos por meio de nossos sentidos. O psicólogo Carl Jung descobriu empiricamente que há 3 componentes adicionais de possibilidades conscientes que experimentamos: sentimento, de vitalidade, pensamento sobre o significado e intuição, relativa a temas supramentais, arquétipos, que nós valorizamos. Trabalhos recentes de Rupert Sheldrake, 1981, Roger Penrose, 1989, e meu, 1999 e 2001, estabeleceram que sensação, pensamento sobre o significado e intuição não podem ser reduzidos a movimentos materiais. Na verdade, pertencem a compartimentos independentes da consciência. Esses compartimentos são aceitos como o corpo de energia vital com que sentimos, o corpo de significado mental com que pensamos e o corpo de consciência de tema supramental, os arquétipos com que intuímos. Todos esses compartimentos estão vinculados não localmente, sem sinais, por meio da consciência. A consciência medeia sua interação e não há dualismo envolvido. Os 4 caminhos da experiência de Jung são a intuição, o sentimento, o pensamento e a sensação. O predomínio de um ou de outro nos proporciona 4 traços de personalidade. Fazendo um paralelismo quântico psicofísico, a consciência medeia os domínios de possibilidades quânticas físico-vital, mental e supramental, funcionando em paralelo. Procure compreender esta analogia. É uma brecha aberta em um bloqueio em nosso pensamento que existe desde Descartes.
Nossa psique interior, o conglomerado vital, mental e supramental que experimentamos como algo interior, e o mundo material exterior não são coisas separadas, são possibilidades paralelas e contínuas de uma interconexão que chamamos consciência. Esse modo de conceituar pode ser chamado paralelismo psicofísico quântico. É a consciência que mantém o paralelismo da psique interior com o mundo exterior, e é a consciência que causalmente escolhe as experiências, tanto no paralelo exterior como no paralelo interior. No processo, a consciência projeta representações do interior sutil ao exterior denso. É como fazer um esboço de uma delicada imagem mental em uma lona grosseira. A imagem mental atua como um modelo que você representa na tela. E como surge a distinção entre exterior e interior? Explicaremos isso no capítulo 10. Este é o segredo central de como o mundo atua. A realidade manifestada, o mundo de nossas experiências interiores e exteriores, é movido por uma intenção central: permitir que a consciência quântica, Deus, experimente seus aspectos mais sutis, os arquétipos supramentais em manifestação densa. Até agora, em sua evolução, a consciência tem utilizado modelos vital e mental para fazer as representações manifestadas, que seria um software, do supramental no físico, que seria o hardware. O futuro de nossa evolução também pode ser contado. Algum dia, a consciência irá também fazer representações diretas dos arquétipos no físico, e o céu descerá à terra, por assim dizer. Se você está em sintonia com o religioso e o espiritual, aqui irá ouvir o eco da frase bíblica: Deus criou o homem e a mulher à sua própria imagem. A princípio, quando você não a compreende, a frase o espanta. Adolf Hitler pode ser a imagem de Deus? Imagem significa representação. Até agora, em nossa evolução, o processo de representação, de criação de imagens, tem sido menos do que perfeito. Deus tem usado os modelos vital e mental, e o processo tem sido árduo e lento, porém, o prognóstico para o futuro é glorioso. Você também pode compreender outra coisa. O motivo para que o compartimento material tenha dominado historicamente nossa ciência é que o material faz representações quase permanentes das experiências dos níveis sutis da psique. Depois que as representações são feitas no material, tendemos a esquecer quem fez a representação, a consciência, e o processo de produção da representação, ou seja, o uso dos modelos corpo mental e corpo vital. Basicamente, o que está surgindo é um segundo tipo de evidência científica de Deus. Este segundo tipo consiste em aceitar as muitas mansões em que a causação descendente de Deus toma refúgio, além da mansão material, como, por exemplo, a sensação, o pensamento e a intuição. Fenômenos nesses domínios não materiais são problemas impossíveis para o modelo materialista de causação ascendente. Por isso, são problemas que exigem uma solução impossível do ponto de vista materialista, a causação descendente de Deus. Assim, de modo natural, a introdução destas ideias está revolucionando a biologia, a psicologia e a medicina. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.